Você já perguntou qual é o teu chamado? Você já perguntou para Deus, Deus, qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida? Sabe, Deus, Ele distribui na sua obra os talentos, os dons, que são habilidades para o crescimento da tua obra. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias sabia, o Deus sabia muito bem quem era Jeremias. Ele ainda estava dentro do ventre da tua mãe. Um chamado específico. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus escolheu Jeremias ainda dentro do ventre da sua mãe. E quando ele nasceu, Deus colocou ele como profeta, ungiu como profeta. O chamado de Jeremias foi um dos chamados mais árduos na história dos profetas. Por quê, pastor? Porque Jeremias, ele foi escolhido, amada igreja, projetado pelo Senhor, para pregar em uma época remota, em uma época que a nação de Israel estava corrompida, uma época que os profetas naquela época estavam todos corrompidos. E a Bíblia diz que Jeremias, durante 40 anos, levando a mensagem do arrependimento. Sabe quantas pessoas deram ouvido à voz de Jeremias? Nenhum. Em outras palavras, ninguém se converteu. Humanamente falando, a vida deste profeta foi um fracasso. Porque durante 40 anos, levando uma mensagem, e ninguém deu ouvido. O que sobrou na vida de Jeremias? Colocaram ele dentro de um calabouço, prenderam Jeremias, açoitaram Jeremias. Igreja, ele poderia estar questionando contra Deus: Senhor, o Senhor disse que me escolheu dentro do ventre, o Senhor me ungiu para profeta, 40 anos se passa, ninguém dá crédito, e agora o que sobra da minha vida é um calabouço. Humanamente falando, foi um dos profetas mais fracassados da Bíblia, na ótica humana. Mas eu quero dizer, igreja, aos olhos do Senhor, foi um dos profetas que mais perseverou, porque ele não desistiu de Deus. Deus tem os seus métodos para com cada um de nós. Lembre quando Deus chamou Davi, quando Deus escolheu Davi para reinar Israel. Davi era entre 11 irmãos, e Davi era o mais frágil, pequeno. Davi era um homem, amada igreja, que humanamente falando, ele não tinha a menor condição de estrutura para reinar Israel. Eu quero dizer, amada igreja, que para o Senhor vencer uma guerra, ele não precisa de exército, ele precisa apenas de um soldado. A condição que quando Deus chama Davi, ele era o menor da casa de Jessé. Igreja, quando o Senhor nos escolheu, quando Ele nos chamou, qual era a condição que eu e que você estava? Talvez você se pergunte, por que Deus escolheu a mim na minha família? Tinha tantos e tantos outros com mais capacidade, talvez mais inteligente, intelectual do que eu. Olha essa criança. Mas foi você que Deus escolheu.
Deus escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. Deus não precisa da nossa força humana para vencer batalhas. É assim que Deus faz. Talvez você era aquela pessoa, dentre a tua família, o mais fracassado, o mais inútil talvez. Mas foi você que Deus escolheu. E Ele tem propósito através de cada um de vocês, de cada um de nós. Amada igreja, quando Jesus quer ir a algum lugar, como é que Ele vai? Se Ele não está aqui mais fisicamente, Ele cumpriu a sua missão. Ele não está aqui mais fisicamente, Ele está aqui através do Espírito Santo. E quando Jesus quer ir a um determinado lugar, como é que Ele vai? Ele vai através dos seus servos, daquele que Ele chamou, que Ele escolheu. A Bíblia diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Deus tem olhado para a sua igreja. Deus tem olhado, amada igreja, para esta humanidade, igreja. A Bíblia diz: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Para que vocês tenham ideia, a Bíblia diz que nós já fomos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 fala isso. Isso quer dizer, pastor, que antes da fundação do mundo nós já existíamos. Sim, é isso que a Bíblia fala. Nós viemos de uma fonte espiritual, colocado dentro de um corpo físico. E o seu propósito para com a humanidade, o propósito original do Senhor para com a humanidade, era que o homem não morresse. O ser humano não ia morrer, não ia adoecer, não ia precisar ter médicos, psicólogo, psiquiatra, não precisaria ter cemitério, hospitais. Esse foi o plano original quando Deus criou o homem, para que o homem vivesse ao lado dele eternamente. Mas a desobediência, o pecado, é que trouxe toda a destruição para a humanidade. E Deus, numa tentativa de trazer a humanidade para o seu plano original, o que é que Ele faz? Ele manda profetas, manda reis, juízes, manda Moisés, a lei. E nada disso foi o suficiente para trazer ou fazer o resgate do homem para o seu plano original. Mas Deus, os seus planos jamais podem ser frustrados. Ninguém consegue frustrar o plano de Deus. O propósito do Senhor era trazer toda a humanidade para o seu plano original. E nenhum homem, nenhum ser humano, igreja, profeta, reis, juízes. Existem duas posições que o homem se encontra hoje. O ser humano se encontra hoje em dois estados. O primeiro, pós-cruz. O segundo, pré-cruz. O que quer dizer isso, pastor? A história da humanidade, do homem, antes da cruz. Porque estávamos todos destituídos da glória do Senhor.
Todos estavam condenados a viver, a passar a eternidade nas trevas sem Deus. Porque Adão, lá no jardim do Éden, pegou a chave, a nossa chave da vida eterna, e entrega na mão de Satanás, de mão beijada para ele. Por isso que a humanidade veio, a partir do pecado, de mal a pior. O diabo pensou que frustrou o plano original de Deus. E ele esqueceu que ninguém pode frustrar o plano de Deus. E agora, pastor? Porque antes da cruz, igreja, não havia salvação. Estávamos todos condenados por causa do pecado de Adão e Eva. Deus tenta, através dos profetas, da lei, através de Moisés, mas ninguém foi o suficiente para trazer o homem ao seu plano original. Entenda uma coisa: essa chave que Adão entrega a Satanás é uma chave espiritual, é a nossa vida eterna. E por essa chave ser espiritual, por isso que o homem físico não tinha como tomar de volta essa chave. E aí no seu plano, Deus envia o seu filho. Ele vem na forma humana. Já é uma humilhação. O Senhor vem. Como pode entender um Deus tão grande que a Bíblia diz que nem os céus contêm a sua glória, e agora o próprio Deus está condicionado dentro de um corpo físico, dentro de um ser humano. Deus se faz agora homem, com seu propósito para resgatar, trazer de volta a humanidade, trazer de volta para o seu plano original. Foi necessário que Deus tivesse que ter enviado o seu filho, morto na cruz, morrer na cruz por nós. Ele não merecia. Era eu que merecia, era você que merecia. Jesus na cruz foi morto por nós. A Bíblia diz que depois do terceiro dia quer dizer 72 horas. Após a morte do Senhor, 72 horas depois, Jesus volta para onde? Para o seu corpo. E onde estava seu corpo? Dentro de um túmulo. Mas a Bíblia não fala o que aconteceu durante 72 horas. A Bíblia só fala que o Senhor desceu à parte mais baixa da onde? Da terra. Só isso. Mas a Bíblia não fala o que aconteceu com Jesus durante 3 dias e 3 noites. Mas quando Jesus morre na cruz, ele não sobe aos céus. Aí ele não ascende aos céus. Ele vai para a parte mais baixa da terra. Para onde ele foi? O que ele foi fazer? Qual foi a missão dele? Igreja, o propósito de Deus para com o filho não foi enviar seu filho para curar ninguém. O propósito de Deus enviar o seu filho não foi para libertar ninguém. Foi para nos trazer a salvação. A salvação está acima de qualquer cura, de qualquer libertação. Enquanto nós não entendemos isso, que a bênção das bênçãos está em nossa crença de olhar para a cruz e saber que foi na cruz aonde o Senhor rasgou aquela cédula que nos condenava eternamente.
Mas essa chave é espiritual. Essa chave está na mão de Satanás. Nenhum homem físico teria a menor condição de ir lá no inferno e pegar essa chave de Lúcifer. Só Jesus. Ele desce a parte mais baixa. Imagino eu, igreja, o que aconteceu nesses 3 dias e 3 noites. Foi uma batalha muito grande. Até aí, Lúcifer e todos os seus demônios estavam comemorando a morte de quem? Matamos o Filho de Deus. Ele se enganou, igreja. Ele não matou Jesus. Ele matou a parte física de Jesus. A espiritual não. Pare e pense. Imagino que estava havendo uma festa. Uma comemoração pela morte do Filho de Deus. Frustramos o plano de Deus Pai. Matamos o seu filho. De repente, no meio daquela festa, não está escrito isso, mas eu deduzo isso. O diabo não entregou a chave de mão beijada. Ele nos céus, na sua rebelião, ele lutou para tomar o trono de Deus. E não é agora que ele vai entregar de mão beijada a chave. Imagine no meio daquela comemoração. E Jesus chega lá para acabar com essa festa. Imagine que alguém avisa lá, ei Lúcifer, pois não, chegou, Jesus chegou aqui. Jesus não. Matamos ele lá na cruz. Ele esqueceu que a parte espiritual ele não matou. Ele matou a parte física, a carne, que representava eu e cada um de vocês e toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus foi e tomou. A expressão tomar. Tomar. Não é pedir, me dá licença, algo violento. Tomou. A chave que Adão entregou a ele, Jesus toma. E nos traz a nós a vida eterna. O Senhor nos deu a vida eterna na cruz. A salvação não é por obras. Não é porque fazemos parte de uma igreja. Não é porque somos bonzinhos. Ou fazemos assistencialismo. A salvação é pela fé. O que é que garante que Jesus morreu na cruz por nós? A nossa fé. Eu não estava lá, nós não estávamos lá, mas nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós. E Jesus traz, igreja, nos traz para o seu plano original, o plano da salvação. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para salvar os perdidos. Mas a obra dele foi consumada na cruz da salvação. E quando ele ascende aos céus, Jesus, através do Espírito Santo, ele vem e ele adentra sobre nós, sobre os discípulos. Paulo, Pedro, João, Tiago, Marcos, Mateus, João, eles não estão mais aqui. Eles já cumpriram a sua parte. Porque o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, deu continuidade na vida dos discípulos. Como os discípulos não estão mais aqui, o Espírito Santo nos escolheu para dar continuidade. O que ele fez na vida de Jesus e o que ele fez na vida
dos discípulos. Foi Ele que nos escolheu. O livro de João, capítulo 16. João, capítulo 15, 16. Olha o que diz a palavra, igreja. Não foi você que escolheu a Jesus. Foi Ele que nos escolheu. E Ele tem propósito na minha e na sua vida. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Vocês não têm ideia a importância que cada um de vocês tem diante de Deus. Entenda a palavra do Senhor. Ele não veio para te curar. Ele não veio para te libertar. Ele veio para nos dar o quê? A vida eterna. A palavra diz: não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi. O ser humano, na sua própria natureza pecaminosa, jamais vai escolher a servir a Deus. Porque a nossa natureza pecaminosa dá as costas para Deus. Nenhum de nós, pela nossa natureza pecaminosa, nunca iríamos escolher a Deus. Por quê, pastor? Porque estávamos mortos espiritualmente. Havia uma cédula que nos condenava eternamente. Estávamos vivos fisicamente, mas espiritualmente condenados. O que o Senhor fez conosco? Onde você estava quando Jesus te chamou? Muitos de vocês, quem sabe, desenganado pelos médicos. Talvez em uma situação que olhava para um lado, para o outro e não via o quê? Saída. Talvez os pensamentos, se Deus, para mim não tem mais jeito, não há mais razão para viver neste mundo. Talvez o pensamento de fazer besteira com a tua vida, porque não aguentava o sofrimento. Talvez foi nessa condição que o Senhor te chamou. Sem forças, se sentindo a pior pessoa deste mundo. Talvez mergulhado nas drogas, na prostituição, nas orgias, nas bebedices, nas drogas. E o Senhor te escolheu dentro de um lamaçal de pecado. Onde você estava quando Jesus te escolheu? Igreja, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Não adianta, igreja, tentar fugir de um chamado de Deus. Quando o profeta Jonas, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio até ele e disse: Jonas! Ele se levanta, eis-me aqui, Senhor. Jonas, vai a Nínive. Ele se levanta, mas ele não se levanta para obedecer à voz de Deus. Ele se levanta para desobedecer a Deus. Ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Jope. Ele desce para o porto, desce para dentro do navio. A vida de Jonas começa a definhar, descer. Deus manda uma tempestade para tratar com Jonas. Aquela tempestade só cessaria se atirasse Jonas dentro d'água. E quando pegaram Jonas lá no porão do navio, Jonas estava dormindo, o cacete estava comendo. A vida dos marinheiros estavam correndo risco.
de morte. A desobediência de Jonas estava colocando toda a tripulação daquele navio em risco de morte. E quando for até Jonas, o que ele diz? Me lance dentro do mar. Em outras palavras, eu prefiro morrer, mas eu não vou em Nínive. Porque se eu for em Nínive, pregar o evangelho, a mensagem, todos vão se converter. Mas eu não quero, eu não vou. E jogaram Jonas dentro d'água. O mar cessou. Tempestades cessaram. E Deus dos céus dá uma ordem a um grande peixe nas profundezas do oceano. Vai, engole aquele desobediente. Eu vou tratar com ele 3 dias e 3 noites dentro do estômago de um peixe. Ele vai ver o que vai acontecer. Ele diz que não vai, mas ele vai. Deus, eu não vou. Vai. O nosso coração é muito endurecido diante de Deus. Deus tem te chamado, igreja. Vem, filho. Ei, vem. Vem. Calma, Deus. Porque eu estou preocupado com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Mas eu não estou preocupado com o que o Senhor pensa a meu respeito. Você está esperando o quê? Não adianta dar um jeitinho brasileiro, pegando caminhos alternativos para fugir de um chamado de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Lá na ponta, Ele fecha a porta e vai ter que bater com a cara na porta e voltar. E este retorno pode durar meses e anos de sofrimento. Por que tem seres humanos que é necessário perder tudo para se voltar para Deus? Por que tem seres humanos que é necessário que tem que perder anos de trabalho, patrimônio, ou muitas das vezes um ente querido, para que o coração se quebre diante do Senhor? Para que o homem chegue, Deus me ajude, eu reconheço. Seria tão bom se voltasse antes de perder tudo. Sabe o que acontece com Jonas? O grande peixe vai lá, próximo lá da cidade de Nínive, vomita ele lá dentro. Deveria ter chegado bonitinho, cheirosinho. Chegou fedendo sua carniça dentro de um estômago de um peixe 3 dias e 3 noites lá. Quem te escolheu foi Jesus. Não adianta você estar fazendo o biquinho, engrossando o pescoço, porque quanto mais resiste, o cacete vai descer no lombo. E tem coração que é assim, tem que doer, tem que apanhar para aprender. A Bíblia diz: quem conhecerá o coração? Nós não conhecemos o nosso coração porque ele é traiçoeiro. Quantas decisões que você tomou na vida, achando que estava tudo correto e foi tudo errado. Porque confiou no seu coração, confiou na sua capacidade, na sua intelectualidade. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para que o Senhor me chamou? Para ser simplesmente crente na igreja? Eu quero dizer, amada igreja, que Deus não está preocupado com crente na igreja. Porque de crente as igrejas estão cheias. O que Deus quer são os verdadeiros adoradores do Senhor. Vocês são peças importantes na obra de Deus. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 12, 31. Pedi os dons. E ele diz assim:
e eu darei os mais excelentes ainda. Você tem pedido ao Senhor os dons? Ele não te chamou? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu vou pagar o preço nos pés da cruz, mas eu vou renunciar a esse coração. Esse coração que me engana tanto, cheio de prepotência, de egocentrismo, do eu. Apocalipse 3:20 diz: quando ouvir a voz do seu teu Deus, não endureça o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. Deus pede licença. Deus chama pelo nosso nome: filho, vem. Vem, filho. Vem. Calma, Jesus. Ainda está cedo. Vem. Está cedo, tá bom. Ok. Ele vai e manda uma correção. É o meio que o Senhor tem utilizado para quebrantar coração endurecido. É a correção. A dor. Apertar. E tem muitos que é necessário que vá para um leito de enfermidade, para ser tratado no leito de enfermidade. Senhor, essa criança, me perdoe. Senhor, me perdoe. Aí morreu. O corpo pagou. Foi salvo pela misericórdia, porque clamou o sangue de Cristo. Deus tem seus métodos de alcançar os seus filhos. Não endureça teu coração, igreja. A Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? O ser humano faz plano como se vai viver 200, 300 anos. Nós não sabemos se os nossos olhos irão contemplar o dia da manhã. Nós não sabemos, igreja. A gente não sabe. A questão é, no momento da tua partida, que nós deixaremos esse corpo, como está a tua vida com Deus? Ele passou o tempo todo te chamando. Vem, vem, vem. Não, vem, calma, vem. Tá bom. Você não vem pelo amor? Eu tenho uma correção para você. Eu vou permitir que você perca a tua saúde. Não é que Deus coloca doença em ninguém. Eu vou permitir algo. Eu vou arrancar aquilo que o seu coração está grudado, aquilo que você mais gosta, aquilo que mais te dói. É isso que eu vou fazer. Tá! Até o ser humano gritar. Dificilmente uma pessoa chega aos pés do Senhor com uma vida no bem bom. Ó, lembra daquele rico? Cabra rico, milionário, bilionário. Aí foi até Jesus e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus: guarda os mandamentos. Ele disse: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho guardado tudo isso. O homem era religioso. O homem era observador das leis. O homem era um crente que todos os pastores queriam um tipo de crente naquela igreja, porque o homem era fiel. O homem era observador das leis, temente ali, mas tinha algo que faltava nele. O coração dele estava pego nas suas riquezas. Ai, Deus está bom. Deus conhecia o coração dele, Deus conhece o nosso coração. Disse: agora eu vou tocar naquilo que mais dói dentro dele. Eu vou saber onde é que está o coração dele agora.
Vai, vende tudo que você tem. Divide com os pobres. Deus não quer que você venda nada para você. Não é isso. Deus colocou ele em uma prova de teste. Vende. Tocou em o que mais doía dentro dele. Ele está diante do Salvador. O Senhor dá uma mensagem de salvação para ele. Remove isso. Isso está impedindo a tua salvação. Ele, ao invés de ficar alegre, ele fica cabisbaixo, baixa a cabeça, dá meia volta e vai embora triste. Deveria sair dali feliz. Talvez, igreja, é o teu coração que está pego a algo. Algo que está impedindo a tua comunhão com Deus. Larga isso. A palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão o quê? Deus é o Deus provedor. Ele sabe tudo que está faltando na minha e na sua vida. No tempo de Deus, no momento de Deus, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Investe no reino de Deus. Cada um de vocês tem um chamado específico. Agora pergunte para ele o que ele quer de você. Talvez você nem pergunta. Vocês são propriedade especial de Deus. No meio de uma geração perdida, o Senhor te encontrou e nos encontrou, para que sejamos a diferença no meio de uma geração perversa e perdida. Aonde Jesus quer ir, Ele vai através de mim, através de você. Porque nós passamos a ser o endereço de Deus. Ou para alguém chegar a Jesus através de nós, ou que nós vamos apresentar Jesus às pessoas. O mundo está cheio de ouvir a palavra de Deus. O mundo precisa ver em mim e ver em você Jesus. Você não precisa sair por aí: eu sou um crente, eu sou um diácono, eu sou um pastor, eu sou um... Não precisa. Quem vai dizer se você é crente são as pessoas lá fora, que convivem com você. É teus parentes, é tua vizinhança, é teus colegas de trabalho. São eles que vai dizer se você é crente ou não, através do seu testemunho, do seu caráter, da sua personalidade. O mundo está carente. O mundo está sedento. O mundo quer ver em nós essa luz brilhar. E a gente não consegue. Como sempre eu falo, que a luz gosta das trevas. Não é nós que gostamos das trevas. É a luz que está em nós, que gosta de ir nas trevas para iluminar quem não tem luz. Deus tem um chamado na sua vida. Alinhe a sua vida com Deus. Conserto. Conserto. A Bíblia diz: sem santidade nós não veremos a Deus. Ver Deus não é a forma que Ele é ver a manifestação de Deus através de uma vida reservada para Ele. Vida separada e de santificação. Amém, igreja? Que Deus abençoe.